Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro o 14º domingo do tempo comum, tempo da esperança, tempo da graça, né? Hoje a igreja nos apresenta essa leitura do profeta Zacarias, e que retrata um momento bastante difícil para o povo de Israel, né? Um momento de dor, porque naquele momento eles são um povo dominado, um povo oprimido por povos estrangeiros, né? Então é um povo que padece, povo que sofre. E é justamente neste momento em que Deus se manifesta e através do profeta Zacarias, ele diz para todo o povo, né? Ele diz: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Está falando para a cidade se alegrar no momento de dor, no momento de sofrimento, de dominação, de opressão, de exploração estrangeira. Mas o profeta está dizendo: se alegre, por quê? Porque eis que vem o teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele te salva, é humilde, vem montado num jumentinho, um potro, uma cria de jumento. Primeira vez aqui acontece o anúncio de um Messias humilde, porque até agora, diante dos sofrimentos de Jerusalém, os profetas tinham anunciado a vinda de um rei, é verdade, mas de um rei como o povo esperava, né? Um rei que tenha exército, que venha montado em cavalo possante de guerra, né? Com armas, não apenas um homem montado num jumentinho. Então a primeira vez aparece a visão messiânica de um rei que virá, mas será um homem humilde, né? E ele virá montado num jumentinho. Ora, tudo isso de fato, né? Alguns séculos depois vai acontecer, e nós observamos um dia Jesus entrando em Jerusalém, também montado no jumentinho, né? Como que para dizer que as profecias estão se cumprindo nele. É bem verdade que tinha também depois as profecias do servo sofredor de Isaías, mas outras profecias mostravam um Salvador, mas um Salvador político. E agora essa esperança, né, de um Salvador, mas diferente da lógica humana. Ele ainda diz: olha, ele eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco do guerreiro e anunciará a paz às nações. Então o profeta ainda diz: é um rei que não terá exército, vai abrir mão de cavalos, então não terá os carros de Efraim, né? Aqueles carros com cavalos que eram usados para a guerra. Também, né, quebrará o arco do guerreiro, ou seja, arco para representar as armas que eram utilizadas na ocasião, né? Dizendo: também não haverá essas armas, porque a sua vontade é anunciar a paz às nações. Portanto, o rei que vai vir não quer impor pela força, ele não vai dominar pela força, ele quer através da paz. Como será isso, né? Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Agora ele já está anunciando um reino universal, né? Que se estenderá até os confins da terra. Evidentemente que este reinado não é o reinado de um povo, ou reinado de um só sobre toda a humanidade, mas significa sim o reinado do próprio Deus através do seu Filho, o Cristo que viria, e que nós o reconhecemos em Jesus de Nazaré. Embora o povo escolhido
não o tenha reconhecido, né? As pessoas que tanto esperaram o Messias não foram capazes de reconhecer. O povo que o anunciou tantas e tantas vezes não foi capaz de identificar naquele homem, Jesus de Nazaré, a presença do prometido, né? do grande Messias esperado. E aí, por isso que Jesus hoje, ele olha para o povo, né, que não o reconhece, para esses que não sabem quem ele é, e diz assim: Pai, eu te louvo, porque o Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O que Jesus quer dizer com isso, né? Por que Jesus está dizendo que a verdade foi revelada para todos, mas os sábios entendidos não conseguem compreender? Porque justamente ele está falando dos fariseus, dos escribas, que são os doutores da lei. Conheciam em detalhes a palavra do Senhor, né? Conheciam em detalhes a revelação, conheciam toda a lei, mas não foram capazes de identificar Jesus, mesmo porque não foi aquele Messias guerreiro, aquele rei poderoso com trono, com soldados, com carruagens e cavalos que veio, e com armas, mas um homem montado num jumentinho. Não conseguiram compreender. Aí quem que o aceitou? Os pequenos. Porque para aqueles que conheciam a palavra de Deus, que conheciam toda a lei, eles diziam: olha, nós sabemos como Deus é, não precisa vir ninguém dizer para nós como Deus é. Tem gente que ainda é assim até hoje, né? E aí ele diz, como Jesus estava apresentando uma outra face de Deus, eles não aceitavam, evidentemente, rejeitavam. E aí Jesus diz ainda: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E ele completa: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Veja essa frase, né? Como é forte. Jesus está dizendo: vocês pensam que conhecem Deus? Vocês que estão aí decorando as leis que foram impostas, né? Vocês sabem que na verdade Deus tinha dado 10 mandamentos para Moisés, né? No Monte Sinai. E os rabinos tinham, assim como que derivado daqueles 10 mandamentos, tantos e tantos mandamentos, tantas e tantas regras, né? Eram mais de 613 mandamentos. Veja, se já é difícil lembrar de 10, né? Às vezes o padre faz chamada oral aqui, né? Pergunta: qual é o 8º mandamento, né? Qual é o 5º? Qual é o 7º? Qual é o 9º, né? É até bom perguntar assim, salteado, né? Porque a gente tem que saber tudo, de cor e salteado, os 10 mandamentos, né? Senão a gente vai confessar pecado contra o quê, né? Os pecados que nós confessamos são pecados contra os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, ou um dos 7 pecados capitais. E aí a gente olha para esse texto, para esse trecho, né? Jesus dizendo: vocês pensam que conhecem Deus, vocês não conhecem. Por quê? Porque Ele é Pai, né? Ele é Pai, e só o Filho conhece o Pai, e só o Pai conhece o Filho, e também aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Jesus está dizendo: vocês até agora entendem Deus como um legislador, um fabricante de leis, e como um juiz pronto para castigar, né, aqueles que não obedecerem aquelas leis. Mas eu te digo, Ele é Pai, né? Ele é Pai, só conhece quem é filho. Eu sou filho e eu o conheço, mas vocês não conhecem. Jesus, portanto, está entrando diretamente em atrito com aqueles fariseus e mestres da lei, está com a religião oficial, com a elite que domina Israel. Ele está entrando em total desacordo. Ele está dizendo que ele conhece e que os outros não conhecem. E aí, com quem nós vamos ficar? Com aqueles que estabelecem leis, regras, normas o tempo inteiro, é um fardo tão pesado. Imagina, né? A gente, para lembrar os 10 mandamentos, talvez tenha dificuldade. Imagine para você lembrar os 613. E muito mais do que lembrar, né? É seguir, obedecer, né? Aqueles mandamentos. Difícil ou não? Já é difícil os 10, imagina os 613. Agora, quando a gente olha para Jesus dizendo assim para o povo: então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Porque era pesado, era uma religião exclusivista, significa que ela excluía todos aqueles que não conseguiam encarar e levar ao pé da letra aquelas leis. Os fariseus diziam: nós não podemos nos misturar com os pecadores. Aliás, a palavra fariseu quer dizer consagrado, quer dizer separado, quer dizer santo, aquele que foi separado para Deus.
Então eles diziam, nós somos os fariseus, somos os puros, os santos, e todo o resto é pecador, né? E aí havia diversas normas e regras para que os pecadores se afastassem daqueles que se achavam santos. Interessante isso, porque Jesus olha para aquela realidade e diz, quem é que tem o direito de sentar no banco dos santos e mandar alguém sentar no banco dos pecadores, julgando que aquelas pessoas não podem ser consideradas santas, né? E é justamente contra toda essa discriminação que Jesus luta, contra todo o preconceito, contra aqueles pobres que nem podiam ir ao templo, né? Não podiam por quê? Para oferecer um sacrifício, para perdoar o seu pecado, a pessoa tinha que ter dinheiro. Por que tinha que ter dinheiro? Tinha que comprar um animal, seja um pombo, né? Seja um cordeiro, até um boi, dependendo do pecado, né? Tinha que comprar para levar para o sacerdote sacrificar no templo. E é justamente, Jesus está dizendo, essa religião é pesada demais, isso é um fardo, vocês não conseguem obedecer esse conjunto de leis. Aí ele diz, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Veja que Jesus está dizendo uma palavra que foi utilizada também lá nas bem-aventuranças, né? Mateus 5, ele mesmo se chama de manso, sou manso e humilde. Manso, naquele momento histórico, era também um apelido, além de ser a mansidão como a gente entende hoje, né? Mas também era aquela pessoa que não possuía terra, então uma pessoa despossuída, uma pessoa simples, não possuía terras. E além disso, ele diz, humilde de coração, portanto ele está dizendo, eu sou um de vocês, podem vir a mim, porque eu entendo, compreendo o sofrimento, e vejo como vocês estão carregando fardos pesados. Agora está na hora de ser aliviado. Tomai sobre vós o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque ao invés de ficar preocupado em seguir, obedecer, está correspondendo àqueles 613 mandamentos, né? Agora o fardo de Jesus é mais leve, porque os mandamentos dele, né? Se os judeus, né, os rabinos, com o passar do tempo, né, acabaram expandindo os 10 mandamentos, até que se tornaram mais de 600, agora Jesus vai condensar todos esses mandamentos em 2, né? Em 2, vai ficar mais leve ou não vai? Vai ficar um fardo muito mais fácil? Por quê? Porque a lei de Jesus qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda completa, esta é a lei, os profetas. Quem cumprir isso, estará cumprindo todos os mandamentos. Porque, afinal, quem ama a Deus sobre todas as coisas, já está cumprindo os 3 primeiros mandamentos da lei. Justamente, colocar Deus em primeiro lugar, não tomar o nome de Deus em vão, e também guardar os domingos e dias santos para Ele. E depois, quem ama o próximo, já cumpre também os demais 7 mandamentos. Quem ama o próximo vai honrar o pai e a mãe. Quem ama o próximo não vai matar, não vai pecar contra a castidade, não vai furtar, não vai levantar falso testemunho, cobiçar as coisas alheias, desejar a mulher do próximo e cobiçar as coisas alheias. Portanto, quem ama quer o bem do outro e por isso não cometerá esses pecados. Trata-se, portanto, não mais de obedecer uma lei que vem de fora, imposta, mas uma lei que brota do coração, que é o amor. E aí vem de dentro, né? Porque quem ama quer o bem da pessoa amada. Este é o fardo leve. E é por isso que a gente diz que santidade é sinônimo de felicidade. Porque santidade é amar. Às vezes as pessoas pensam que ser santo é uma coisa fora do normal, né? Ser santo está longe, né? É inatingível. Não, claro que não, porque ser santo não é achar que, bom, agora eu sou santo, não posso nem jogar bola, né? Agora eu sou santo, não posso nadar, não posso isso, né? Dá uma impressão que é somente se proibir de um monte de coisas, né? Eu vou me proibir disso, agora eu sou santo. Aí fica parecendo aquela pessoa que fica com um tercinho lá, o dia inteirinho, né? Parecendo o santo do altar de gesso, né? O santo de gesso. Mas o santo, ele é aquela pessoa que sabe amar a Deus e amar o próximo, fazer o bem, ter caridade, amor, senso de justiça, caridade, uma série de atributos que o Evangelho nos narra o tempo inteiro. Então que a gente possa hoje assumir o fardo de Jesus, que é leve, e entregar para Ele os nossos pesos. Quanto peso a gente não carrega, sim ou não, né? Carregamos tantos pesos na vida, tantas dificuldades, tanto sofrimento, quem poderá nos ajudar, né?
Ele, Jesus de Nazaré. É para Ele que nós devemos nos dirigir e é aos pés dele que colocamos a nossa vida e tudo aquilo que representa. Se naquele momento o fardo daquele povo era aquela religião, aquela religião que pesava, que oprimia, que separava pessoas, agora Jesus está dizendo, basta amar, e que o amor então fará de vocês santos, merecedores, portanto, de serem redimidos para a glória eterna. Deus nos ajude a encontrar em Jesus este Salvador prometido pelos profetas, e que agora chega montado no jumentinho, não no exército, querendo conquistar, não com armas, mas conquistar os corações, para que promovam a paz. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.